Um terço dos trabalhadores sofre de burnout, uma condição recentemente conhecida pela Organização Mundial de Saúde e da qual vamos falar hoje aqui no nosso podcast da ABC da Psicologia. O meu nome é Francisco Almeida, comigo tenho a Cláudia Almeida e a Mafalda Sousa. O burnout é muito falado, temos visto notícias atrás notícias a falar sobre burnout. E quando falamos de burnout, falamos da exaustão que os trabalhadores podem sentir ou não, dependendo de certas circunstâncias, de certos fatores. Vamos começar por perceber o que é o burnout e depois falar um bocadinho sobre de onde é que isto vem, não é? Quem começa? Ora, muito bem, então. O burnout é aqui um conjunto de sintomas que resultam da exaustão física e emocional como resultado de aqui uma pressão laboral. Portanto, quando falamos de burnout, estamos sempre aqui, habitualmente, a falar de sintomas depressivos e ansiosos e, portanto, fazemos sempre referência a variações de humor, palpitações, dificuldade em respirar, tudo o que é aqui um quadro ansioso um bocadinho mais elevado e uma exaustão física e mental, como perdas de memória, dificuldades de concentração, não é? Portanto, sim, tudo que é muito cognitivo. Sim, exatamente. Ou seja, estamos a falar de uma série de sintomas que são físicos, são psicológicos e que também são sociais, porque envolvem também a própria interação. Onde é que vemos um trabalhador em burnout em interação com os outros? Em que tipo de comportamentos? Sabemos que há muita irritabilidade, não é? Muita propensão para a agressividade, muitas vezes, mas também o oposto. A apatia. Sim, o isolamento pode também ser o total desinteresse, aqui. O isolamento. Estes são sinais muito claros de que o burnout está instalado. Que outros sintomas físicos e psicológicos? Só para conseguirmos fazer aqui um inventário mais completo. Olha, nós até podemos referir que há aqui algumas fases, até quando falamos em burnout. A primeira fase está muito centrada até na motivação, no entusiasmo perante o trabalho, na forma como o trabalho também nos traz algum tipo de satisfação. Uma fase positiva. Exatamente. E à medida que o desgaste e a pressão laboral aumenta, começa aqui a surgir alguma desmotivação, alguma falta de interesse. Depois passamos para uma outra fase em que a frustração começa a ser bastante significativa e marcada, onde começam a surgir alguns destes sintomas, ou de apatia, até de não querer estar aqui muito ligado a um grupo de trabalho, com dificuldade até em expor as minhas ideias, porque o raciocínio começa a ficar aqui algo comprometido, e numa fase posterior, até o desligar total, não é? É o baixar os braços, porque o corpo também já não responde, o cansaço físico é bastante significativo, e o cansaço mental começa a ser ainda mais evidente. Portanto, só o facto de estar em contexto laboral, isto acaba por provocar uma série de sintomas e de reações bastante significativas. Tudo fica comprometido, não é? E esse é efetivamente o momento para parar. Parece-vos que há uma aversão ao trabalho ou é uma incapacidade para realmente conseguir haver um envolvimento com o trabalho? Porque são coisas diferentes, não é? Sim, é um acho desgaste, que pode ser aqui muito. Exatamente, e o conjunto de muitos fatores, porque, por exemplo, agora estava a falar em pressão laboral. Há aqui outra questão que se calhar também é importante referirmos, por exemplo, que é a própria pressão que a pessoa se coloca. Ou seja, se formos buscar aqui até algumas coisas que já falamos noutros podcasts, tens a questão, de facto, do bem-estar no local de trabalho, que isto é fundamental, mas depois a própria pressão que tu te colocas a nível de perfeccionismo, isto é desde logo aqui um fator de risco, se quisermos, para mais depressa entrarmos aqui num quadro deste tipo de burnout. Sim, existem alguns fatores, não é? Aqui as características de personalidade, a forma como tu lidas, os teus mecanismos de coping, não é? E tudo isto tem aqui uma grande interferência com o stress. Exatamente. Ou seja, há coisas, era o que eu ia dizer depois disso, há coisas que vêm de fora e outras que vêm de dentro, não é? Há pressões que são internas e há pressões que são externas, que também tem a ver muito com onde é que a pessoa coloca o tónus, não é? Da responsabilidade e do controle que tem, chamado locus de controle. E o que vocês estão a dizer, no fundo, é que há características que são muito mais internas, não é? E outras têm a ver com esta percepção do que vem de fora. Há uma pressão que vem de dentro para fora e outra que vem da empresa, não é? E, portanto, as duas podem desencadear burnout
E são a as duas. combinação das duas. Exatamente. São as duas necessárias. E se neste quiseres sentido. até o tipo de trabalho, não é? Porque já sabemos Sim. que há tipos de profissões que estão muito mais sujeitas, se calhar, a quadros de burnout, seja os profissionais de saúde, quem trabalha em contextos de emergência, bombeiros, os professores, Os polícias. Os gestores, não é? Profissionais de trabalho temporário, call center, por também, exemplo. em que o desgaste, de facto, aqui, se calhar, não só muitas vezes pela quantidade e pelo tipo de trabalho, mas até pela incerteza, não é? Os psicólogos. Também. Os Não psicólogos. sei se conhecem algum. Não conheces psicólogos? Também não estou a ver. Sim. E, portanto, até nós também estamos em risco e requer da nossa parte cuidados e um autocuidado que é essencial, não é? Sim, e acho que autocuidado será aqui também uma palavra, mais uma vez, a ter em conta, porque acaba por prevenir de alguma forma. Claro que lá está, questões mais de fora, poderás não conseguir controlar ou poderá não passar por ti gerir, mas tudo o que tem a ver com autocuidado, rotinas de sono, de alimentação, as tais estratégias de regulação de stress, tudo isto, o exercício físico. Exatamente. Isto tudo é importante estar a acontecer para realmente ir prevenindo este tipo de quadros. Para além disso, e que é muito importante o que estavas a dizer, também é importante nós termos a capacidade de percebermos em que área de vida é que estamos, não é? E conseguir equilibrar um bocadinho todas as áreas de vida. Porque habitualmente acabamos por colocar aqui um grande tónus e uma grande pressão Na dimensão profissional e esquecemos das outras, não é? Isso também nos acontece muitas vezes em consulta, acabamos por ter pacientes que acabam por colocar tudo dentro do mesmo saco, não é? E se retiras o profissional, parece que não existe mais nada. Não é? E o peso que depois advém daqui é muito significativo, e este equilíbrio entre conseguires perceber que existem outras dimensões na tua vida que te podem ajudar a lidar e a retirar alguma carga emocional também do contexto profissional é fundamental. Estar atento a estas outras áreas de vida também é algo que é particularmente útil quando queremos distinguir o burnout e a depressão. Se temos tanta coisa em comum, não é? É muito importante falarmos disso. E nós vemos que na depressão nós temos esta visão negativa, seja dos outros, seja de nós próprios, na forma como estamos no mundo. É algo que está muito generalizado a todas as áreas, não é? Enquanto no burnout, apesar de tudo, temos esta concretização na área profissional. Acaba por ser algo específico a um contexto. Exatamente. O que não quer dizer que não possa haver outros tipos de burnout, não é? Sim, sem dúvida. Se quiseres pegar até pela questão do burnout parental. Agora falamos muito em burnout parental, e que não deixa de ser um bocadinho a mesma lógica, no fundo. Há aqui uma pressão até da própria sociedade para pais e filhos. Há aqui um exemplar, um ideal que muitas vezes se tenta seguir, e só essa pressão que é colocada causa um desgaste muito grande no ser pai e mãe. Qual será a solução para lidar com o burnout? Porque se entram mecanismos de coping que são muito evitativos, muito de aversão, muito de não ver o trabalho com bons olhos e continuar a alimentar. Nós sabemos que muitas vezes encontramos aqui clientes que estão já num registro de burnout há muito tempo. O que é que podem fazer para sair deste ciclo, não é? Até porque e estou a lembrar aqui especificamente de um caso que eu acompanho. Uma mulher, até relativamente jovem, que está em burnout já aqui há alguns anos. E é muito engraçado que, pelo facto de se encontrar em burnout há muito tempo, a tomada de consciência é muito menor, porque é quase como um estado que ela conhece e parece que é normal, não é? Portanto, ela acaba por se acomodar aqui um bocadinho a todos estes sintomas que vai tendo, e parece que até que o pedido de ajuda não faz muito sentido, não é? Às vezes é importante que as pessoas que estão aqui à volta também vão alertando para este estado de alteração de comportamento, de estas variações de humor, porque nem sempre o próprio consegue perceber o que é que está a acontecer consigo. Sim. E apesar de tudo, nós vemos o burnout estar muito associado a estas áreas que estavas a falar, mas cada vez mais o vemos a emergir em profissões onde não ouvíamos falar há algum tempo. Se calhar porque estão mais escondidas, estão mais mascaradas, não é? Algum caso que vos passe pelas mãos que tenha estas características? Olha, posso partilhar convosco, eu tenho vários até em contexto da banca.
E os bancários hoje em dia também, tendo em conta a pressão, acabam por ter aqui quadros de burnout até bastante significativos. E tenho uma paciente que tem uma história muito, muito engraçada. Depois de estar há mais de 20 anos a trabalhar num banco, estava em burnout há cerca de 3 anos, portanto, muito tempo. Muito tempo. E foi muito engraçado trabalhar com ela porque existiu aqui uma mudança de vida completa. Entretanto, ela saiu do banco, criou o próprio negócio e parece que começou aqui a ter a capacidade de ver outro tipo de interesses, a vida para além do contexto profissional, e começou efetivamente era uma daquelas pessoas que colocava tudo dentro do mesmo saco, não é? Portanto não existiam áreas de vida a não ser o trabalho. E teve aqui a capacidade de criar aqui novas dimensões, de criar espaço para novas oportunidades, e foi um processo, e está a ser um processo terapêutico muito, muito interessante. Portanto, quando o contexto profissional tem aqui esta pressão e nós também não o conseguimos ver e a percepção que temos dele não é propriamente a mais positiva, não é o fim do mundo, não é? Porque existem sempre outras oportunidades. É só aqui termos a capacidade de parar, de percebermos o que é que está a acontecer, de trabalharmos todos estes sintomas que acabam por ser decorrentes do burnout e termos a capacidade de olhar em frente, quer seja na mesma área profissional ou não é? Eu acho que acima de tudo isto até vai tocar numa questão muito interessante e que eu debato-me imenso com esta questão em consulta, que nós fomos muito formatados, agora já não tanto, mas para aquela ideia de é um trabalho para a vida, não é? Portanto, se é nesta área que tu estás, é nisto. Isso ainda existe muito, sim. Não é? Sim. Acho que hoje já se começa a ter outra abordagem com os mais novos, mas há muito esta ideia, se tu estudaste para isto, é isto que tu vais fazer toda a vida. Portanto, muitas vezes essa falta de pedido de ajuda até passa por aí, porque, porque é que eu estou insatisfeito? Este é o meu trabalho, é isto que eu deveria estar a fazer. Portanto, este exemplo que a Cláudia está a dar faz todo sentido, mas que eu acho que é uma grande dificuldade das pessoas de largar o que têm e parar, ok, não é isto que eu quero, eu vou fazer algo diferente. Acho que isso é um desafio, mas que muitas vezes faz todo sentido. Sim, e sabes, eu até diria mais, esta coisa destas palas de cavalo, muitas vezes também impedem este olhar para dentro e para as pessoas realmente verem como é que estão a sentir no trabalho, não é? E até o que é que gostam, não é? O que é que gostam de fazer, porque pode haver outras coisas que gostam de fazer e nem pararam para pensar nisso. Senão passa a funcionar um bocadinho como estavas a dizer, aquele conformismo, não é? Aquela habituação. Não estou em burnout porque sempre estive assim, não é? Sim. E nós também não nos podemos esquecer de uma outra questão, que é o que é que esperam de mim, não é? É muito para o que é que eu fui educada e o que é que a sociedade e as pessoas que estão à minha volta esperam também que eu faça, não é? Porque é verdade que eu compreendo aquilo que estás a dizer, mas também, por exemplo, para esta minha paciente não foi fácil. Pois, e não deve ser de todo. Porque todo o contexto familiar e até social foi, então, e agora? Vais deixar o banco? Então é um trabalho certo, deixa lá, também já não falta assim tanto tempo para tu poderes sair do banco e teres até uma boa reforma, portanto não faças isso. Aguenta mais um bocadinho. Portanto, a pressão que surge também é muito grande. Nós agora formatamos os mais novos para uma visão diferente, não é? Então, no fundo, o que é esperado, não é? De uma geração um bocadinho mais velha, porque é que aqui esta geração entre os nossos pais e a nossa geração, não é? E que não é fácil depois também lidar com tudo. Há muitas expectativas à mistura, não é? E muita pressão. Olha, gostei muito desta ideia que tu trazias, de que o burnout também pode ser uma oportunidade, não é? E acho também um bocadinho com essa ideia que temos de fechar. O burnout pode ser de facto um problema e algo que temos de intervir, mas também pode ser uma oportunidade, porque é a partir desta condição muitas vezes que surgem oportunidades para crescer e para procurar outras vias, não é? Um bocado no sentido do que falavas. E portanto é realmente com esta ideia que terminamos. Olhe para a sua vida, veja como é que está o seu corpo, como é que está o seu comportamento no trabalho, perceba se as áreas da sua vida estão equilibradas, como nós estávamos a falar, e se achar que não, então também estamos aqui para ajudar e para trabalharmos um bocadinho as questões que envolvem a sua vida profissional. De resto, vamos agradecer, obrigado por ter assistido ao nosso podcast, siga-nos nas redes sociais, subscreva o nosso canal de YouTube e, como sempre, até à próxima. Até à próxima.